Isaías 41. Amém? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o consolo, sobre a proteção que Deus nos dá, que o nosso Senhor nos dá. Amém? Todos acharam? Que fala assim, ó: Mas tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei desde os confins da terra, e te chamei dentre os mais excelentes, e te disse: Tu és o meu servo, a ti te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Versículo 11. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritaram contra ti. Tornar-se-ão nada, e os que contenderem contigo perecerão. Buscá-lo-ás, mas não o acharás, e os que pelejarem contigo tornar-se nada. E com coisa que não é nada, os que guerreiam contigo. 13. Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Amém? Queridos, todos nós passamos por aflições, né? Isso é uma rotina da nossa vida, não sei porquê, mas todos nós passamos, e são aflições, de repente, diferentes uma da outra. Algumas, às vezes, a gente encontra gente que está passando pela mesma aflição, né? Muitas vezes até é engraçado: estou passando por isso, eu também, aí já dá conversa já, né? Porque o brasileiro, ele se relaciona fácil. E muitas vezes, esse socorro que nós vemos na Bíblia, muitas vezes esse socorro que nós vemos de Deus na vida das outras pessoas, muitas das vezes no nosso dia a dia a gente acaba, talvez, não confiando tanto nesse socorro. Ou a gente se pega questionando esse socorro, né? Isso já acontece comigo, já aconteceu comigo. Em algumas situações eu me pergunto: mas e aí, Senhor? Por que está acontecendo isso? Mas por que eu, né? E no dia a dia dessas aflições, se a gente sempre pega na Bíblia, né, tem gente que tem costume de deixar lá os salmos, de onde virá o meu socorro, elevo meus olhos ao monte, de onde virá o meu socorro. E esse socorro do Senhor, ele é diário nas nossas vidas. Ele é diário, né? Talvez a gente passa um dia, chega no final do dia e fala assim: mas hoje Deus não me livrou de nada, né? Mas sempre há alguma coisa do nosso dia a dia que Deus livra, né? Às vezes é uma coisa grandiosa, que, né, dá testemunho muitas vezes. Outras vezes a gente tem costume de testemunhar só coisas grande. Eu ia morrer e não morri, aí eu testemunho, né? E às vezes as coisas do dia a dia, eu tenho percebido isso, depois que eu comecei a ir mais fazer aconselhamento, depois que eu comecei a conversar mais com pessoas, que tem tanta coisa que para a gente parece pequena, que edifica a vida dos outros, né? A gente escuta às vezes os jovens falando algumas coisas aqui do nosso trabalho, coisas assim, que às vezes as pessoas não dão nem valor, mas o outro sai chorando, né? Às vezes um adolescente fala uma coisa e aquela é tão de adolescente, né? Aí o outro sai chorando, aí abraça e chora, porque os adolescentes abraçam e choram sempre, né? E nós podemos pegar esse costume de testemunhar mais o que Deus tem feito nas nossas vidas, né? Nós passamos aquelas semanas no curso, né, do Homem ao Máximo, e ali, se deixasse toda semana, a gente queria contar testemunho, né? Tinha que até falar: gente, maior aula aqui. Mas é porque Deus faz nas nossas vidas, amém? Deus tem feito na sua vida alguma coisa? Deus tem livrado vocês de alguma coisa? Pelo menos na minha vida isso é diário, né? Diário. A gente vive num mundo hoje perigoso, então é diário os livramentos nossos. Para quem tem filho, a galera que está na escola, é diário os livramentos na escola. Tanta coisa ruim na escola, né? Tanta coisa ruim na faculdade que oferecem para os jovens, que oferecem para os adolescentes, né? E o fato dos adolescentes, o fato do teu filho, presta bastante atenção, eu que trabalho com eles diretamente, o fato do teu filho se dispor a vir na igreja é um livramento todos os dias, porque nós estamos
indo atrás de jovens, nós estamos evangelizando jovens, e é muito difícil a gente trazer um jovem para a igreja. Né? Então, o fato do teu filho, você que tem filho aqui na igreja, do adolescente ou jovem, se dispor a vir, é uma bênção de Deus, é livramento, porque se ele não estiver aqui, ele vai estar lá, não tem outro caminho para ele seguir, né? E você ainda que não tem seu filho aqui na igreja, tome isso como uma profecia na tua vida, o teu filho vai vir. Ora, continua orando, continua pelejando com Cristo, que o teu filho vai vir para a igreja. Né? Mas vamos lá, nós vamos falar 3 tópicos sobre esse socorro do Senhor, né? Alguns personagens bíblicos que a gente conhece bastante, Abraão, que ia dar seu filho Isaque, tem Jonas, que é uma história muito interessante, que ficou dentro do peixe, né? A gente lê a história de Jonas hoje, e, sei lá, os adolescentes acham que eles não acreditam muito não. Mas como é que ele ficou dentro do peixe? E ele ficou, a Bíblia fala que ele ficou dentro do peixe. Como eu também não sei, né? E se vocês imaginam, hoje eu estava pensando nisso, imagina a aflição de Jonas. A hora que começou aquela tormenta no mar, ele caiu no mar, já estava ruim, né? Caí já caí no mar, vou morrer. Aí o peixe engoliu. Imagina a situação, a aflição que aquela pessoa passou. Né? Eu sempre tenho o costume de falar que a gente lê as coisas da Bíblia, e muitas vezes a gente lê como uma historinha, ou muitas vezes a gente lê assim, como se acontece no filme, e não é. Né? Algumas coisas são simbologias, né? Algumas coisas são parábolas, tudo bem, mas algumas histórias são verdadeiras. Imagina a aflição de Abraão levando Isaque. Né? Quem tem filho, eu não tenho ainda, mas quem tem filho vai saber como que deveria estar o coração dele. Né? E acreditando, né, eu tenho certeza disso, que ele acreditando que o Senhor ia dar um jeito. Talvez o jeito seria até a morte do filho dele, mas o Senhor estava com ele. Né? E tem uma história também de aflição, de socorro do Senhor de Davi. Né? Davi, quando ele vai ter o primeiro filho com Betseba, devido ao pecado dele, o filho dele tem uma doença, né? E a Bíblia conta que Davi ficou 7 dias, foi 7 dias, jejuando e orando dentro do quarto, para o filho dele se recuperar. E ao 7º dia, o filho faleceu, e ele fala, agora eu vou comer. Né? Aí os servos ficam meio indignados com ele, mas como assim? Você ficou 7 dias jejuando, agora que é velório você vai comer? Ele falou, sim, agora eu não posso fazer mais nada, eu pedi para o meu Senhor, o Senhor atendeu da forma dele. Né? Então, o socorro de Deus, muitas vezes, ele vem dessa forma. Nem sempre o socorro de Deus é aquele socorro que que nós gostaríamos. Porque se a gente fosse fazer tudo que a gente gosta, a gente estava perdido. Se a gente não contasse com o Espírito Santo, se a gente não contasse com o Senhor, muitas vezes dando um puxão de orelha, falando, não vai não. Não, Luiz, não é, assim não vai ser. É do outro jeito. Não, mas eu quero desse jeito aqui. Não, mas desse jeito não vai ser bom. Né? Porque Deus consegue enxergar o além da nossa vida. Deus consegue enxergar a nossa vida já mais para frente. E a gente não consegue fazer isso. Né? A nossa geração, a minha geração, é uma geração imediatista. A gente quer tudo para ontem. Vou orar na segunda, na terça, não, Senhor, não respondeu não. Né? A gente vê algumas histórias bíblicas que as pessoas passaram quanto tempo esperando algo do Senhor. Quanto tempo, tudo bem, principalmente no Antigo Testamento, os anos se prolongavam aí até uma época do Antigo Testamento, né? Mas hoje a gente não quer esperar mais. Muitas vezes algo que a gente precisa fazer, a gente está esperando em Deus. Vou esperar para ver se o Senhor quer que eu mande um currículo. Se o Senhor quiser, eu vou mandar um currículo. Aí não manda o currículo. Aí não vai arrumar serviço. Né? Porque não é o Senhor que vai pegar o currículo e vai levar. Somos nós. Né? E nós somos assim, imediatistas. Né? Primeiro tópico do socorro de Deus, quem tem costume de anotar, se quiser fazer as anotações. Primeira coisa top que eu encontro na Bíblia sobre o socorro de Deus, é que o socorro de Deus, ele é pessoal. O socorro, fala para o seu irmão, o socorro de Deus é pessoal. Ou seja,
ele é para você. Ele é diretamente para você. Né? Deus, ele tem um tratamento, eu falei isso num culto esses dias, Deus, ele trata com a gente pessoalmente. Quando Deus está lá no céu, Jesus está lá, ele olha, vamos olhar, ele olha para o irmão Jair. Ele não vai falar assim, ah lá, aquele cara, aquele senhor. Não. Ó Senhor, olha lá, o Jair. Ele vai tratar pessoalmente os nossos problemas. Né? Isso é muito incrível. Né? Que existem milhões, bilhões de pessoas no mundo. Mas Deus vai tratar o seu socorro pessoalmente. Ele vai olhar a tua aflição pessoalmente. Ele vai olhar e vai falar assim, irmã, a Heloísa está lá, eu vou cuidar da Heloísa porque ela está passando por isso. Né? Ela está passando por isso. Muitas vezes nem o esposo está passando, muitas vezes o filho não está passando. E Deus é um Deus pessoal. Lá em João 1,12, um versículo conhecido, fala, mas a todos que aceitaram o Senhor como Senhor e Salvador, têm o direito de serem chamados de filho. O que ele está querendo dizer? A todos se tornarão filhos. E como que um pai trata um filho? Quem tem mais que 1, 2 filhos aí, quando é... Olha lá, se a Bibi fez alguma coisa, minha irmã vai brigar com a Bibi, com o Davi? Não, é com a Bibi que ela vai brigar. É o contrário, é o Davi que faz no caso ali, né? Mas é só um exemplo. Então é pessoal, os pais tratam os filhos pessoalmente. E o socorro do Senhor para nós é pessoal. Né? O socorro que o Senhor vai dar para o Renan, muitas vezes não é o socorro que ele vai dar para a Mila. Porque ele é pessoal. Né? Deus nos chama pelo nome. Jesus, quando ele morreu na cruz, ele morreu pelo nome de cada um, pessoalmente. Né? Não acredito que ele foi lá. Valeu, Fernando. Não acredito que Jesus, quando ele estava morrendo, quando ele aceitou o sacrifício, ele aceitou num todo. Lógico, foi para todos, né? Mas pessoalmente ele já sabia, ele já tratava. Né, a Bíblia nos fala que Deus nos escolhe, nos conhece no ventre da nossa mãe. Então assim, a gente imagina o que é isso, no ventre da nossa mãe. Né? Isso está falando no versículo do 8 ao 10 que a gente leu. Né? Ele está falando sobre Jacó, e ele está dizendo, ele está escolhendo, você, a quem eu elegi, né? A quem eu vou guardar. Né? E esse é o tratamento pessoal que o Senhor tem conosco. Né? Muitas vezes a gente se pega numa aflição, e parece não, muitas vezes é, tão grande, que a gente começa a perder o socorro. Né? Será que o Senhor vai tratar isso comigo? No domingo, acho que retrasado, que eu falei um pouco sobre a minha vida, né? Teve algumas partes daquela breve história que eu contei aqui, que eu tinha esse sentimento. Né? Mas será que é pessoal mesmo? Será que o Senhor vai vir aqui, vai falar comigo? Até o dia que eu ouvi a voz do Senhor, até o dia que o Senhor falou assim, é você que eu estou tratando. Eis-me, eu estou aqui. Né? Eu vou tratar, eu vou curar. Né? E esse é um socorro verdadeiro, esse é um socorro que acontece nas nossas vidas. Né? E a gente não pode esquecer. Né? Na correria, no imediatismo que eu acabei de falar, a gente não pode tirar de mente que o socorro do Senhor, ele é diário e ele é verdadeiro. Por quê? Senão a gente vê pessoas desesperadas. Não sei se todo mundo viu o morador de rua lá do Rio de Janeiro que acabou esfaqueando algumas pessoas. É gente desesperada. Essas pessoas paradas no semáforo, o cara chegou e começou a esfaquear os outros. Né? O que é? Pessoas que perderam, ou que nunca teve, ou que já teve e perdeu. Perdeu Deus, não vê mais uma saída. E se a gente olhar para nós, é porque nós somos cristãos, e nós sabemos que o Espírito Santo está em nós sabemos que nós temos o nosso socorro. Né? É difícil a gente imaginar. Né? Para pensar um pouco você, cada um de vocês, você se imaginar você sem Deus, sem o socorro de Deus. Né? Quando a gente tem uma aflição, qual que é a primeira frase? Meu Deus, me ajuda. Meu Senhor, Jesus do céu, e agora? É a primeira coisa que a gente fala. Porque a gente sabe, a gente tem o socorro. Né? A gente sabe disso já. Mas muitas vezes a gente não coloca isso em prática, fica desesperado. Né? Muitas vezes eu me vi desesperado por situações. E nessa semana eu estava falando com a minha mãe sobre trabalho.
Eu falei, não, mãe, mas se não fizer assim, eu vou fazer assim. Ela falou, calma, filho, você vai fazer de jeito, calma. O Senhor vai fazer. Calma, você não está fazendo a sua parte? Eu estou, mãe. Então, deixa ele fazer a dele, calma. Não é assim, não precisa ficar desesperado. Né? Que dia, né, falando em casa, que dia que o Senhor nos teve aqui dentro? Que dia que Ele não supriu as nossas necessidades? Eu falei, mas está certo, nunca. Eu falei, então, e não é agora que não vai acontecer. Né? Então, pessoalmente, queridos, pessoalmente o Senhor vai tratando, pessoalmente o Senhor vai curando, e pessoalmente o Senhor vai transformando. Né? Essa história do pessoal, eu acho muito interessante que, quando a gente recebe as pessoas recém-convertidas na igreja, muitas vezes a gente quer a transformação da pessoa, bem, a gente quer a transformação da pessoa, porque para nós vai ser melhor. Né? Vamos dar um exemplo lá, o chefe. O chefe veio para a igreja. Não, agora, eu falando, Thomas, não, agora o chefe tem que ser assim, assim, assado, porque daí ele vai andar comigo, daí se ele falar isso, se ele andar comigo e falar isso, não vai ser bom para mim. Né? Mas a transformação também é pessoal do Senhor. Né? O Fábio falou sobre isso domingo, as pessoas vêm do jeito que está. E como é que as pessoas vêm muitas vezes? Doente, cheio de vício, cheio de angústia, cheio de tudo. Né? E ela está vindo para o local certo, se ela não vier para cá, ela vai para onde? E essa transformação, ela é pessoal, essa transformação ela é individual. A vida do chefe não vai ser transformada porque eu quero. Né? Eu lembro muito da minha avó, que foi a primeira pessoa da nossa família a ir para a igreja, a mãe da minha mãe. Quando a minha avó se converteu, quando ela foi para a igreja, ela começou uma luta tremenda com Deus para o meu avô ir para a igreja. E meu avô não queria nem saber de igreja. Meu avô ia para o forró, ele não queria saber de igreja. Nunca quis. Né? E aquilo nela incomodava durante muitos anos, mas não porque ela entendia que quando ele fosse para a igreja, ou que quando ele se convertesse, ele ia para o céu, ele ia receber salvação, ia ser bom para a vida dele. Durante muitos anos ela queria que ele fosse por causa dela. Como é que eu vou apresentar meu marido? Ele não é crente. Ela tinha isso na mente dela. E ele não ia para a igreja. Não tinha jeito, não tinha o que fazer, meu avô ir para a igreja. Né? Mas por quê? Porque ela não pensava na salvação dele, na época. Né? Naquele ímpeto dele para a igreja, naquela vontade que ela tinha, ela pensava na questão que ia ser bom para ela. Né? E a transformação nossa com Cristo não é assim. A transformação nossa com Cristo ela é pessoal, ela é individual. Né? Alguns se transformam rápido, a gente vê nas igrejas. A pessoa chegou hoje, amanhã parece que já faz 50 anos que está na igreja. Quantos anos está na igreja? 2 meses, mentira. Não faz só 2 meses, não faz, não, mentira. Não, faz muito tempo. Por quê? Porque a transformação foi rápida. Conseguiu abandonar muitas coisas que o Espírito Santo tirou. Só que algumas não. Algumas demoram um pouco mais. Né? Algumas realmente não querem ser transformadas, aí é outro assunto. Mas algumas estão caminhando com Cristo. E a gente pode, e nesse caso precisa, entender essa transformação. 2. Quem anota pode anotar. Não adianta, prestem bastante atenção nisso, ó. Não adianta nenhum inimigo lutar contra vocês, vai perder. Isso é fato, isso é bíblico. Né? Lá no versículo do 11 e o 12, eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritaram contra ti, tornar-se-ão nada, e os que contenderem contigo perecerão. Então não adianta, gente. A gente, volta a dizer, a gente vive num mundo muito louco, um mundo tudo transformado, um mundo, fugiu a palavra. As coisas que eram para acontecer não acontecem mais, o pessoal que tem um pouco mais de experiência de vida, um pouco mais de idade, sabe, né, que hoje a gente já não tem mais os mesmos costumes, está cada dia pior, na verdade, né, e eu pego muita gente falando, mas pastor, o fulano falou isso, mas pastor, o fulano lá falou que não vai dar certo, mas pastor, o ciclano, gente, não adianta, a Bíblia está dizendo que Deus luta a nosso favor. A Bíblia está dizendo que todos os nossos inimigos irão cair. Né? E tem várias histórias na Bíblia. Né? Hoje ainda é diferente, mas Deus invadia a cidade a favor do povo de Israel. Né? O que aconteceu com as 10 pragas do Egito?
É muito visível isso nas 10 pragas. Né? Moisés ia lá e falava, não adianta fazer isso, filho. Deus está falando que não é para fazer. O faraó fazia, vinha uma praga. E ele foi indo assim, até ficar todo mundo afogado. Né? Por quê? Porque é promessa do Senhor. Né? E tem uma promessa em cima disso muito bonita, na minha opinião, uma das mais bonitas, acho que é Mateus 25, verso 28. É o último versículo do livro de Mateus, que é uma promessa que Jesus está fazendo para os discípulos. Está falando assim, eu estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Né? Isso é uma promessa que, se a gente cravar no coração, muitas das nossas aflições, muitas das nossas pelejas, a gente consegue passar melhor. Né? Por quê? Eu tenho costume de falar que a gente tem algumas batalhas na nossa vida, mas de uma guerra que nós já ganhamos. Amém? Jesus já ganhou a guerra. O dia que Jesus morreu na cruz, Jesus ressuscitou, quando Jesus falou está tudo consumado e ressuscitou, ali foi ganha a nossa guerra. A partir daquele momento, tudo foi ganho por nós. Tudo nos foi dado, que é a nossa salvação em Cristo e a eternidade. Então, a partir daquele momento, acabou. Estava conversando com uma jovem ontem, a gente falando sobre medicina, aí eu falei para ela, falei assim, presta bastante atenção, estuda bastante. Se você passar no vestibular de medicina, você imagina assim, toda a sua vida, até o final mesmo, financeiramente e profissionalmente está resolvida, acabou. Então vale a pena estudar, né? Porque vai fazer para medicina. Eu falei, vale a pena. Eu falei, imagina isso. Né? Eu trabalhei 10 anos na área da saúde e eu via muitos residentes lá. Quando chegava a fazer residência, estão dando risada à toa, porque sabe que está garantido. Né? Espiritualmente foi isso que Jesus fez por nós. Quando Jesus morreu, falou assim, acabou. Está garantida a salvação, eu paguei o preço, eu morri por vocês e ponto final. Né? E as batalhas muitas vezes para nós parece guerra e a gente fica achando que a gente vai perder a guerra. E a gente não vai perder a guerra, porque não tem como perder. Porque já foi ganha por nós. Jesus ganhou a guerra. Fala para o seu irmão, Jesus ganhou a guerra por você. Outra questão, é Cláudia da Bis, né? Outra questão que a gente vê os exemplos da Bíblia sobre os nossos inimigos. Domingo a gente estava aqui e levaram a Bis da Cláudia, né? Aí até falei para o pastor Túlio depois, ele falou, não é possível. Não acredito que levaram. Não levaram. Não, é mentira. Não levaram. Aí ontem encontrou, né, pastor? Aí ontem encontrou. Não adianta, gente. Vai levar, pode levar o carro, pode levar a casa. Você vai acordar, vai estar sem casa, vai estar só a cama, você vai estar sozinho no terreno. Deus vai dar de novo. Porque os filhos de Deus não vão perder. Aprendem isso. Se algo saiu da sua vida, se algo você acha que você perdeu, Deus vai restituir. E é promessa do Senhor isso. Né? É promessa de Deus, não é promessa minha, não é promessa do pastor Túlio, do Zé, do Luiz, de ninguém, é promessa do Senhor. Basta o quê? A gente confiar. Né? O pastor mandou lá, vamos orar, sumiu o abismo. Eu tenho certeza que bastante gente orou por isso. E Deus ouviu. Né? E é tão difícil achar. Na hora que achou, eu falei, Senhor, obrigado, porque é tão difícil. Leva, aí se atravessar aqui, na ponte ali, aí que não acha nunca mais na vida mesmo. Mas Deus encontrou. Deus restituiu a Bis da Cláudia. Amém? Terceiro ponto. Pode colocar a imagem, Thalita. Achei essa imagem essa semana, me mandaram essa semana essa imagem. Eu achei muito top mesmo. Né? Ali é uma mãe protegendo um filho. Né? Ela está com as costas todas cheias de lança já. E a Bíblia fala que o amor que mais se aproxima ao amor de Deus, que se aproxima, viu galera, mais se aproxima, é o amor de uma mãe. Então se uma mãe faz isso pelo filho, e eu sei que faz, a minha faria por nós, tenho certeza disso, vocês imaginam o que Deus não faz por nós. Né? A Bíblia fala que Deus esconde os seus filhos debaixo das suas asas, e nada acontece contra os seus filhos. Nada acontece. Lá no versículo 13, o último versículo de Isaías que a gente leu, ele fala assim, porque
porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Lá em Salmos, se você quiser anotar aí, eu vou ler aqui, Salmo 3, também é um salmo conhecido, só abrir aqui. Salmo 3, de 1 a 3, fala assim, ó. Eu acho que eu anotei errado aqui, não é Salmo 3 não. Esse sim. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários, são muitos os que levantaram contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és o escudo para mim, a minha glória e os que exalta a minha cabeça. Então, queridos, o Senhor é o nosso escudo, amém? Amém, o Senhor é o nosso escudo. Mas essa não é uma frase para a gente ler na Bíblia e simplesmente, amém, e não. É uma frase para a gente viver. Acho que essa é a diferença de muitas coisas na Bíblia. Né? A gente lê, a gente entende que o Senhor é o escudo, mas a gente não consegue viver esse escudo. Né? Muitas das vezes a gente não consegue entender essa imagem. Né? Existe a nossa vida humana, o nosso dia a dia, a correria do dia a dia, estudo, trabalho, filho, existe tudo isso. Só que existe também, isso é bíblico, a nossa vida espiritual. Espiritualmente, todos os dias, Deus faz isso aí conosco. Ó. Todos os dias, espiritualmente, Deus faz isso aí. Né? A Bíblia fala que o nosso inimigo, que o demônio está ao nosso derredor. É muito isso daqui, ó, olha lá, ó, ao nosso derredor. Né? A gente confiando em Deus, a gente entendendo esse refúgio do Senhor, nenhuma situação vai tirar nosso escudo. Né? Ninguém pode tirar o nosso escudo. Né? Lá em Salmo 121, elevo meus olhos a um monte, de onde virá o meu socorro? Do Senhor. É de lá que vem o meu socorro, independente da situação. Foi uma situação difícil domingo, não foi, Cláudio? Situação difícil, né? A Alexandra não está hoje, né? Situação difícil da Lê, que ficou no hospital. Situação difícil da Geórgia, que no começo da nossa igreja, os irmãos que estão há mais tempo lembram da situação da Geórgia, né? Que chegou a notícia que tinha morrido. Aí o médico falou, não, ainda ela não morreu, mas é 1%, então liga para a família aí que vai. O médico falou, né? Pela experiência, não estou criticando o médico não. Mas não foi. Por que não foi? Porque o Senhor estava lá. O Senhor estava lá, o Senhor curou. Dali a mesma coisa, Alexandra, um dia que o Jean ligou, falou, mano, não sei, o médico falou que não tem como não ter sequelas críticas, drásticas, não tem como. Aí esse dia eu fui fazer uma visita lá na casa dela. Está lá, falando, andando, pulando, comendo, está lá. Né? Porque o Senhor quis, porque o Senhor foi o escudo dela, pessoal. E ela, eu estava conversando com a Lê essa semana, ela falou assim, olha, pastor, achei interessante que eu tive, nesses dias que eu fiquei lá, eu tive vários encontros com Cristo, ela falou. Vários. Eu nunca me aproximei tanto do Senhor, igual eu me aproximei agora. Né? E ela foi contando as experiências que ela teve com Cristo, assim, é muito, muito legal ouvir, porque assim, a confiança que tem no Senhor. Né? Porque o médico do lado, uma pessoa experiente, um hospital bom que ela estava, o médico falando, olha, né, vai ter sequela. E o Senhor falando para ela, não vai ter, mano, não vai ter, filha, pode ficar tranquila, não vai ter. E ela contando isso para mim, eu achei muito interessante, da confiança. Né? A gente entende que nos momentos de aflições, cada um reage de uma forma. Não é verdade? Né? Os filhos vão entender isso, cada mãe reage de uma forma. A minha mãe, ela... Se eu sair de casa e alguém ligar e falar assim, toma, não, parece que teve uma... Lá em Rubiné, ela já liga, já. Filho, você está em Rubiné? Ela reage de uma forma. Né? Eu já conheço mãe que não é assim.
A mãe do chefe não é assim. Eu lembro uma vez que o chefe ficou uns 3 dias fora de casa. Eu liguei para a tia, falei, tia, cadê o Douglas, tia? Então faz uns 3 dias que ele não vem aqui, mas não acalma, sabe? Se fosse minha mãe, ela tinha ligado para o exército, ela tinha ligado para a polícia, ela tinha ela tinha ido. Né? Então, nos momentos de aflição, a nossa reação, essa parte pessoal, cada um é de um jeito. Só que o Deus que nos livra, o Deus que nos salva, o Deus que coloca um escudo, é o mesmo. É o mesmo. O Deus que vai salvar a minha vida é o mesmo Deus que vai salvar a vida do Luiz. A gente serve o mesmo Deus. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque se aconteceu, muitas vezes a gente já vê acontecendo na vida do vizinho, e às vezes tem dúvida se Deus vai fazer na nossa vida também. E é o mesmo Deus. Não vai mudar. Se Deus está salvando a família da Edna, Deus vai salvar a minha, porque a gente serve o mesmo Deus. Não vai ter essa diferença. É muito importante a gente acreditar, a gente ter a nossa fé, porque é mediante a fé, que o Senhor vai nos salvar de qualquer tipo de aflição. E mais importante ainda, queridos, é a gente entender que isso tem acontecido aqui na nossa igreja. Eu, desde quando começou a igreja, esse é particular meu, pelo menos os que eu fico sabendo, eu fico contando os milagres. Então, a Geórgia, eu lembrava de milagre 1. Eu falava, quando aconteceu aquilo com a Geórgia, eu estava fazendo casas de paz lá, eu e o Renan. A Mila também, A gente estava lá, na Geórgia. E foi assim, praticamente, o primeiro milagre que testemunharam aqui na igreja foi a vida da Geórgia. De lá para cá eu fico vendo, fico marcando na minha cabeça. O segundo milagre, o terceiro milagre. E eu já perdi as contas já. Do quanto de milagres, do quanto de bênçãos que Deus tem feito pela gratidão. E hoje a gente limpando aqui, o Luiz falou uma coisa muito interessante. A gente veio limpar aqui hoje, aí lavou cadeira, não aguento mais lavar cadeira, mesa, lavou tudo, Aí o Luiz falou, vai gente, é a igreja sendo igreja. E é isso mesmo, é a igreja sendo igreja, A gente é a igreja no milagre, a gente é a igreja no choro, a gente é a igreja na alegria, e é dessa forma que a gente caminha. Sabe por quê? Porque é dessa forma que Deus tem mandado, e é dessa forma que Deus tem abençoado. Eu gostei demais da palavra que o Fábio deu aqui no domingo, muito, muito top a palavra dele. Às vezes a gente fala aqui, santo de casa não faz milagre, e a gente sempre fala sobre isso, sobre o fato de a gente ser uma igreja que vai receber, sobre o fato de a gente ser uma igreja que não vai discriminar, todas essas coisas que a gente sempre fala aqui. E aí veio uma pessoa de fora, e que Deus falou no coração dele a mesma coisa que tem falado para nós, que a gente está caminhando certo, que a gente está no rumo certo, e que todas as vezes que a gente colocar Deus na frente, todas as vezes que a gente colocar Deus no centro, agora dizendo como igreja, como Batista Gratidão, vai dar certo. Continuem dessa forma. Hoje à tarde, o pastor Túlio falou assim, mano, eu vou lavar a igreja. Eu falei, beleza, ele falou, eu vou, Eu falei, tô tranquilo, eu não vou precisar ir, Ele falou, eu vou. Aí falou assim, e se não tiver ninguém, é só eu e você mesmo. Eu falei, ele está me chamando, Aí ele não tinha chamado ainda, mas ele falou, ele está me chamando, Aí mandei mensagem, aí o Luiz estava de folga. Mandei mensagem para o Luiz, eu vou. O Monga estava dormindo, não, eu vou também. O Tiagão sempre vem, o Tiago é explosão. O Tiago toda vez ele está aqui. Gente, apareceu, sei lá, acho que apareceu mais jovem que vem no Vaô, no sábado à noite. Até falei, pastor, aproveita, vamos limpar tudo, limpa as cadeiras, porque os jovens estão aí, aproveita, porque é difícil aí. É só quando eu não aviso, que normalmente no sábado à noite eu não aviso. Eu marco a programação dos jovens, a hora que chega aqui fala, surpresa, nós vamos lavar. Aí está todo mundo aqui, tem que lavar. Meninas? Eu faço isso. Mas é impressionante, quando a gente caminha nesse sentido, caminha nessa comunhão, o quão dá certo. E isso também condiz toda a fé e a proteção que nós temos com Cristo. Porque muitas vezes a gente está junto, a Bíblia fala que é melhor que esteja em dois. Se um cair, o outro levanta. Hoje o Tiago caiu, mas ninguém levantou. Ficou no chão. Então, queridos, além desse socorro do Senhor, eu queria, algo que a gente tem, eu e o pastor Túlio, a gente tem conversado e percebido,
Nossa igreja completou 2 anos de existência, e assim, eu sou apaixonado por esse lugar, eu gosto desse lugar, eu não estou endeusando a igreja, o templo, eu sei que é tudo de Deus, né? A minha fé é em Cristo, não é no pastor Túlio nem em ninguém, né? Mas eu gosto desse lugar. Tem um louvor que fala, é aqui que eu me sinto muito bem, né? E eu sou apaixonado por essa igreja, né? E uma das coisas que nós precisamos tomar cuidado é a gente começar a cair assim, no desânimo, ou no comodismo. Ah, tá legal, tá legal, mas pode melhorar, tá legal, mas pode aumentar, né? A gente pode dar esse privilégio que a gente tem de servir esse Deus maravilhoso para as outras pessoas que ainda não têm, né? Então, o meu pedido, enquanto amigo de vocês, enquanto pastor, enquanto membro, é assim, ó, bora caminhar, vamos continuar, na verdade, né? Não é bora caminhar que a gente não está parado, vamos continuar, né? Continuar trabalhando, continuar convidando as pessoas. Domingo tinha bastante visitante, né? Conforme vai tendo mais visitante, fica um pouco mais difícil para a gente cuidar, né? Para ficar mandando mensagem todos os dias, muitas vezes a gente não consegue, né? E não é saudável, também é saudável o pastor Túlio ele cuidar de 50 pessoas ao mesmo tempo, ele não vai conseguir, né? Então vamos continuar, vamos caminhar, e assumam compromissos com essa igreja, né? Assumam responsabilidades com essa igreja. Por que compromisso? Porque tem dia que a gente não quer vir no culto, tem dia que está cansado, tem dia que está com problema, tem dia que tem dia que a gente não quer, né? Mas quando a gente assume um compromisso, quando a gente tem um compromisso com algo, com o ministério, com as pessoas, isso anima mais a gente ainda, né? Eu lembro quando eu não tinha compromisso nenhum na igreja, eu ia o dia que eu queria, hoje eu não vou, aí tá bom, né? Hoje mesmo, está tendo um jogo, né? A galera que me conhece sabe que eu gosto de jogar bola, e hoje tem um jogo lá, quartos de final, aí eu tinha que ir, entendeu? Mas eu não fui, não vou, falei, não vou, eu tenho compromisso aqui, eu não posso ir, fica lá o time lá, se ganhar bem, se não ganhar bem também, mas eu tenho que estar aqui, né? Tenho no sentido assim, é a minha responsabilidade, é o meu compromisso com Cristo, né? E são poucos os dias que eu separo para isso, então assumam um compromisso, você que é dessa igreja, você que é visitante, vai ficar nessa igreja se Deus quiser, e a gente vai segurar e amarrar, não vai embora, assuma um compromisso com essa obra, né? Às vezes quem vem de outra denominação, a gente tem algumas vezes um estilo um pouco diferente, pastor está de boné, esses dias me falaram, meu pastor lá na igreja vai de boné, eu falei, é eu irmão, é eu que vou, mas tudo que a gente faz, mesmo com as nossas imperfeições, a gente está fazendo para o Senhor, a gente está fazendo para Deus, e a gente tem buscado o auxílio do Senhor todos os dias. Amém?